Pai querido, que neste momento possamos ouvir a Tua voz neste lugar. Que a Míria, Pai, seja boca de Deus e que a Tua palavra seja revelada neste lugar, Pai. Dê a ela autoridade, ousadia, dê a ela sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e falar para a igreja aquilo que necessitamos ouvir. Cuida, Senhor. Cuida de cada irmão que está aqui. Que as crianças, a partir de agora, possam ser ministradas no cultinho. Que os professores estejam preparados para ministrar na vida delas. Que os professores possam ensinar o caminho que elas devem andar. Para quando crescer, Pai, que elas possam continuar a caminhada conhecendo a Tua palavra. Senhor, fala conosco. Ministra, Senhor, neste lugar, porque queremos ouvir a Tua voz, Pai. É o que eu peço a Ti e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Louvado seja o Senhor, que ouviu o nosso clamor e olhou para nós. Eu não sei de onde o Senhor te tirou, meu querido, mas eu sei como eu era antes de conhecer o Senhor. Eu sei como estava a minha vida antes de conhecer o Senhor. Eu sei o vazio em que eu andava antes de conhecer o Senhor. E Ele veio, Ele trouxe sentido à minha vida, Ele mudou a minha história e Ele tem feito história comigo. Louvado seja o Senhor que te trouxe neste lugar, porque Ele quer falar com você. Ele quer que você abra os seus ouvidos, o seu coração. O Senhor te ama, meu querido. A razão de você estar aqui é porque Ele te ama. A razão de nós estarmos vivos é porque o Senhor nos coloca em pé. Porque se não for o Senhor, o inimigo já teria nos consumido vivos, diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor tem nos livrado de laços do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor tem guardado a nossa casa de dia e de noite. Nós levantamos porque o Senhor nos coloca em pé. E nós nos dormimos em paz porque o Senhor é a nossa rocha, é a nossa força. Hosanas ao que vem ao nome do Senhor. Eu vou falar sobre a poderosa voz de Deus. Amém? Eu acredito que todos aqui já ouviram a voz do Senhor. De uma forma ou de outra, o Senhor fala. O Senhor falou hoje. Mas às vezes nosso coração está passando por situações tão difíceis, que você não quer ouvir a voz do Senhor. Você tem medo de ouvir a voz do Senhor, porque você sabe que Ele fala. E você sabe que Ele vai te dar a direção. E às vezes você está até com medo de ouvir a voz do Senhor. Às vezes você não quer se emocionar na presença do Senhor. Um dia eu estava passando por uma situação difícil, né? Uma situação pessoal difícil. E eu estava no fundo da igreja, sentada, e o meu coração estava fechado. E eu pensei, vou ficar aqui e eu não vou me emocionar, porque eu não vou chorar. E eu estava lá firme no meu propósito, de não me emocionar, de não deixar o meu coração abrir. E nisso eu realmente estava lá fechada, como alguém ou alguns aqui podem estar, com o coração fechado diante do Senhor. Mas de repente, uma moça foi dançar, e eu me envolvi com a música e me envolvi com a dança, e naquele momento eu me emocionei. Quando eu me emocionei, foi como se fosse uma seta entrando dentro do meu coração. Naquele momento o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração clara. E eu falei assim, porque eu estava com o coração endurecido: Senhor, se o Senhor está falando comigo, eu vou abrir a Bíblia agora e eu vou achar onde está essa palavra. Porque eu nem lembrava, nem sabia onde estava aquela palavra. Talvez algum dia na minha vida eu tenha ouvido aquela palavra, mas naquele momento eu não sabia onde estava. E eu abri aquela Bíblia. E eu abri e fui folheando a Bíblia. Aí de repente eu falei, tem uma coisa marcada aqui? Olhei, virei a página. Quando eu virei a página, estava a palavra lá. No meio desta Bíblia, gente, Deus me fez achar aquela palavra, para mostrar que quando o nosso coração está fechado, Ele não pode entrar. Mas Ele quer abrir os nossos corações hoje, porque Ele quer falar ao seu coração, e Ele já tem falado ao seu coração hoje. Ele já tem falado. Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta. Eu não sei
como está a sua vida hoje. O que eu sei é que nós temos um Deus que zela por nós, que conhece o nosso nome, que conhece a nossa história, que nos criou individualmente. Você tem uma razão de estar nesta terra. Neste lugar onde você está, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, nesta igreja, você tem um motivo para estar. E o Senhor sabe disso. E se você ainda não sabe, vamos ouvir a poderosa voz de Deus. O Senhor que fala, o Senhor que troveja. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem em Deuteronômio 28, por favor, versículo 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5º livro da Bíblia. Diz assim a palavra: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de trazer a Tua palavra, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Deus, nesse momento, Senhor, fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua poderosa voz, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai, porque é ela quem nos dá direção para cada momento das nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos num tempo de muitas vozes, muitas informações, muitas coisas vindo ao nosso coração, à nossa vida. Você liga a televisão e são muitas informações, você ouve um rádio, você pega a internet, muitas informações vindo aos seus ouvidos. Num tempo em que essas informações boas ou ruins, elas chegam quase que instantaneamente em todos os lugares. Né? Aconteceu uma situação ali, uma coisa boa, uma coisa ruim, nós já estamos sabendo. Né? No tempo de Jesus, ele falava, e ele tinha que falar, né, para que o vento levasse a sua voz. Hoje nós falamos e as nossas vozes podem ser reproduzidas em outros continentes. Tá? Nós estamos vivendo num tempo de comunicação muito dinâmica. Né? A internet, ela trouxe muitos benefícios, mas também muitos malefícios. Recentemente nós vimos uma senhora lá no Guarujá, que foi morta, espancada, porque confundiram o seu rosto com um retrato falado na internet. Então hoje ninguém mais está isento. Hoje você está aqui, amanhã alguém pode te confundir com alguma coisa, e de repente vem uma multidão de pessoas querendo justiça, e acabam com a sua vida. Nesse tempo, gente, de tantas vozes, Deus nos chama para ouvir atentamente a sua voz. Numa outra versão, Deuteronômio fala: se ouvirem atentamente a minha voz. Se nós guardarmos os seus mandamentos, nós seremos exaltados nessa terra. O que Deus quer de nós? Ele quer que nós ouçamos, guardemos e sigamos a sua voz. Aí você me pergunta: mas eu nem consigo ouvir a voz do Senhor. Eu não sei ouvir a voz do Senhor. Como o Senhor fala? Muitas pessoas falam: o Senhor fala, mas eu nunca ouvi a voz do Senhor. Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas coisas de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No Antigo Testamento, quem trazia a palavra do Senhor, quem dava orientação às pessoas, aos povos, ao povo de Deus, eram os profetas. No Novo Testamento, Jesus veio com os ensinamentos, com as suas parábolas, e veio trazendo ensinamento, tá, para a nossa vida. Após a morte de Jesus, Deus continuou nos dando esclarecimento, através do Espírito Santo.
João 24:15 diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No 26 fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, também abriu a porta para que o Espírito Santo fizesse nele morada. E o Espírito Santo, disse Jesus aqui, ele estará convosco para sempre, para vos orientar, para vos dirigir, para vos guiar, né? Uma forma de ouvir a voz de Deus é ler, meditar na palavra dele. E meditar é que quando você lê e de repente você fala, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Aí você começa a ler novamente. O que essa parábola, esse ensinamento de Jesus tem a ver para a minha vida hoje? Aí você fala, Espírito Santo, me revela. Traz para mim a verdade que o Senhor tem aqui para a minha vida. E funciona, irmãos. Quando você faz isso, o Senhor fala com você. O Senhor mostra para você como é que você deve agir diante daquela situação. Com uma situação daquela. O Senhor traz esclarecimento. A Bíblia é o nosso manual. É o manual que Deus nos deixou para nós guiarmos a nossa vida, para nós andarmos sobre a palavra do Senhor e sermos bem-sucedidos. Mas a Bíblia é um manual, né? E como todo manual, eu que já fiz muitos manuais de produto, sei que as pessoas não leem manual. Maioria. Aí pega o produto, monta, sai da caixa, já pega os parafusos, já perde os parafusos, aí sai catando os parafusos. É aquela coisa louca, aí monta tudo desorganizado. E aí acaba por encurtar a vida útil do produto. Né? Só que nós estamos falando da nossa vida. Então nós estamos falando que nós fazemos isso muitas vezes com as nossas vidas. Nós não lemos o manual, nós levamos a nossa vida de forma desorganizada, porque não está organizada conforme aquilo que o Senhor falou. Porque nós não lemos. Então nós organizamos a nossa vida da forma como nós achamos que ela deve ser organizada. E muitas vezes ela está desorganizada diante daquilo que o Senhor tinha para nós. E nós encurtamos a nossa vida útil. Né? A nossa vida próspera, a nossa vida boa diante do Senhor, nós acabamos encurtando, porque a gente acaba montando a coisa errada, fazendo a nossa vida de forma errada e tendo as consequências disso. Então o tempo que nós vivemos, o tempo de prosperidade, o tempo de paz, né? O tempo de alegria, nós acabamos encurtando, porque a gente fica só resolvendo o problema que a gente mesmo criou, muitas vezes, né? Quando você lê e medita na palavra de Deus, no momento em que você precisar, essa palavra virá a você. Assim como naquele dia, essa palavra veio a mim. Aí em tantos outros momentos, no momento de dificuldade, você recebe uma palavra, vem uma palavra ao seu coração. O Espírito Santo te faz lembrar aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Mas Ele vai te fazer lembrar, Ele não vai te falar. Tá? Voltando à pergunta, o que Deus quer de nós? Ele quer que nós aprendamos a ouvir a sua voz, a guardar os seus mandamentos e a praticá-los. Como está a minha vida em relação ao que Deus quer? O segundo tópico. Como eu falei, são tantas vozes, né? São tantas vozes. E essas vozes muitas vezes têm nos chamado. São tantos convites, são tantas vozes, são tantas direções e a gente não sabe para onde seguir. Né? A quem você tem ouvido? O que você tem ouvido? Como você tem recebido? Jovens, quais convites vocês estão recebendo? Certos ou errados, quais convites vocês estão recebendo? E quais vocês estão aceitando? Homens, mulheres, principalmente os casados, quais convites vocês estão recebendo? E quais vocês estão aceitando? Tudo começa de uma forma. Pode começar pequenininho
e aparentemente sem nenhum problema. Mas o fim daquilo, se não começou sobre a palavra do Senhor, o fim daquilo é morte. Seja a morte física, seja a morte dos seus sonhos. Muitas vezes nós matamos os nossos sonhos, porque nós não construímos os nossos sonhos sobre base sólida. Nós construímos nosso sonho fundamentados em tantas outras coisas e achismos e vozes, mas não sobre a voz do Senhor. As vozes nos puxam daqui para lá, e só vai ganhar, só vai sair vitorioso aquele que tiver conhecendo a palavra do Senhor. Porque quando você conhece a palavra do Senhor, você fala: para cá eu não vou, eu vou para lá. Esse para cá não deve ser o caminho, deve ser para cá. O Salmo 95, versículos 7 e 8 diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provocaram-me e viram a minha obra. Deus espera de nós que estudemos o nosso manual, que paremos para ouvir a voz do Espírito de Deus, através da revelação da palavra de Deus que nós ouvimos, através da voz de Deus em nosso interior. Deus fala ao nosso interior, Deus fala ao nosso coração. E às vezes você fala: mas como é que eu vou parar para ouvir a voz do Senhor? A questão está aí, parar para ouvir a voz do Senhor, porque nós não paramos. Nós estamos tão agitados, e ainda mais nessa cidade tão agitada, e tantas coisas, e correndo, porque o ônibus você está atrasado para o ônibus, você está atrasado para a escola, você está atrasado para isso. É tanta corrida, a gente corre tanto, que nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes o Senhor está falando com você. Às vezes o Senhor chega e fala com você, você está dentro de um ônibus, você vê um letreiro num carro, e aquela palavra está falando com você, mas você está tão agitado que você não está nem lendo. Às vezes alguém senta perto de você e fala alguma coisa, e é o Senhor usando aquela pessoa para falar com você diante da sua situação, mas você está muito agitado. Então nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Determinados momentos, determinadas decisões na nossa vida, nós temos que parar e falar: Senhor, eu não saio daqui enquanto não me abençoares, como disse o homem de Deus. Eu não saio daqui enquanto não ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Colossenses 3,15 diz que seja a paz do Senhor o juiz do nosso coração. E muitas vezes nós estamos tomando decisões e os nossos corações estão aflitos, não tem paz na decisão. Mas seja a paz do Senhor o juiz, para que nós possamos tomar as nossas decisões, a paz de Cristo. Eu entendo que muitas vezes as situações são tão difíceis que há muitas dúvidas na nossa cabeça. Há muitas dúvidas, né? E nós não conseguimos ouvir o Senhor. Porém, se você ainda tem dúvidas sobre se vai para a esquerda, se vai para a direita, né? Se segue adiante, se volta para trás, né? Muitas vezes a gente tem que parar e falar: Senhor, fala comigo mais claro, porque eu não estou entendendo. Aconteceu isso com Gideão, né? Lá em Juízes 6, Gideão, o Senhor pega os homens de Deus, os filhos de Deus fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor permitiu que os midianitas viessem sobre eles, e eles estavam lá sendo assolados pelos midianitas. E aí o Senhor, Gideão está lá, malhando o trigo, lá meio que escondidinho, né? Porque senão ele ia perder a sua colheita. E aí o Senhor vem e fala para ele assim: homem valoroso, livra Israel. E ele assusta e fala: eu vou livrar Israel, Senhor? E o Senhor fala: é você que vai livrar Israel. E ele fala: Senhor, o Senhor precisa falar comigo mais claro. O Senhor precisa fazer com que eu entenda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Eu vou pegar esse bolinho de lã aqui, vou colocar nessa terra. E se amanhã esse bolinho de lã estiver molhado e a terra inteira estiver seca, só aqui, o orvalho só entrar aqui, é porque o Senhor falou comigo. No dia seguinte vai ele lá, e ele pega aquela lã e deu para ele encher uma taça com a água daquilo. E o resto estava tudo seco. Aí Gideão ainda, né, diante
de tamanha atitude que ele tinha de ter, diante de tamanha coisa que ele tinha de fazer, ele falou: Senhor, eu ainda tenho dúvida. Mais uma vez, Senhor, fala comigo. Agora eu vou fazer o seguinte: se eu vou colocar o algodão lá, se só o algodão estiver seco e o resto tudo molhado, é porque o Senhor verdadeiramente está falando comigo. E o Senhor, em sua infinita paciência conosco, o Senhor vai lá, no dia seguinte ele vai lá, o algodão está seco, o resto está tudo molhado. É o Senhor falando conosco, quando nós temos dúvida, mas diante do amor que o Senhor tem por nós e conosco, Ele fala, Ele vai te trazer a resposta. De uma forma ou de outra Ele te trará a resposta. Deus fala conosco, irmãos. Cumpra o que Deus tem lhe dito, para que você tenha vida longa e próspera sobre a terra. Se você continuar lendo Deuteronômio, e eu aconselho você a ler Deuteronômio 28, você vai ver que aqui fala as bênçãos da obediência. E aí ele começa a falar que você vai ser abençoado na sua cidade, no campo, se você ouvir a voz do Senhor e cumprir os seus mandamentos. Você será abençoado na cidade, no campo, o fruto do teu ventre será abençoado, o seu solo, os seus animais, ou seja, o fruto do teu trabalho será abençoado. Você vai ser bendito ao entrar, você vai ser bendito ao sair, se você ouvir atentamente a voz do Senhor e cumprir os seus mandamentos. Você vai ter a bênção do Senhor contigo nos teus celeiros, no seu trabalho e em tudo que você colocar as mãos. O Senhor vai te abençoar. Você será abençoado na terra que o Senhor teu Deus te dá. E você vai ser confirmado como povo santo. Quem está falando é o Senhor. Deus falou isso. Medita na palavra do Senhor. E diante das suas dificuldades fala: Senhor, olha aqui, Senhor. Eu preciso entender onde foi que eu errei, porque eu preciso voltar lá e consertar. Porque eu não estou vivendo isso. E eu preciso viver isso, Senhor. Eu quero ser confirmado como povo santo. Não apenas, Senhor, para que eu tenha, mas para que o mundo creia que o Senhor existe. Para que o mundo veja que há Deus em Israel, que há Deus na nossa vida, que o Senhor fala nesta terra hoje. Guarde os mandamentos do Senhor e ande nos seus caminhos. Deuteronômio continua dizendo, irmãos, ele continua alertando aqui sobre as maldições de quem não anda no caminho do Senhor e de quem não cumpre a sua vontade. E são tantas quantas são as bênçãos. Se você ler, você vai ficar assustado. Mas são as consequências às nossas atitudes. Talvez você esteja vivendo alguma coisa dessa nesse tempo. Então, se você ler e você perceber: Senhor, eu estou sendo assolado, o inimigo está triunfando, isso aqui está acontecendo na minha vida, me mostra, Senhor, onde eu errei, porque eu quero consertar. E o Senhor Deus, Ele vai te ajudar. O Espírito Santo do Senhor vai te falar aonde você deve voltar e o que você deve fazer. Mesmo em meio a tantas vozes, queridos, tantos convites que recebemos, estudemos o nosso manual. Estudemos o nosso manual. Ele nos diz que nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor. E se você olhar aqui em Deuteronômio 5, fala dos mandamentos do Senhor. Fala de não roubar, de não matar, de não cobiçar a mulher do próximo, a propriedade do próximo, sabe? Falam tantas outras coisas aqui em Deuteronômio 5. Mas no Novo Testamento, Jesus veio e simplificou isso para nós entendermos melhor ainda. Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se nós fizermos isso, amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós estaremos cumprindo todos os mandamentos. Se nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós estaremos cumprindo todos os mandamentos do Senhor. Estudemos o nosso manual que Deus nos deixou, a Bíblia, a palavra do Senhor. Porque a voz do Senhor é poderosa. E eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 29, versículo 3. E nós vamos ler o que acontece quando o Senhor da glória fala.
Salmo 29, versículo 3. Eu gostaria de pedir já que os músicos pudessem vir, porque eu já estou encerrando. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A voz do Senhor é poderosa. Como nós precisamos que o Senhor fale conosco. Como nós precisamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração diante de tudo que nós vivemos, para que o Senhor troveje sobre a nossa vida, para que o Senhor traga luz sobre as nossas trevas. Muitas vezes, situações da nossa vida estão nos colocando em trevas. Atitudes que fazemos estão colocando a nossa vida em trevas. Mas quando você traz isso para a luz, quando você traz isso para a luz, o Senhor começa a clarear todas as coisas e o inimigo já não tem mais poder sobre você. Nos esforcemos para praticar o que o Senhor diz. Ele é nosso Pai, nos orienta por nos amar e nos livra de todo mal, pois quando Ele fala, a sua voz é poderosa. O cedro do Líbano é uma árvore majestosa, nascida na montanha. Ela é nativa da montanha da região do Mediterrâneo. Ela atinge 40 metros de altura. E o Senhor quebra os cedros do Líbano. Se você está desesperado, sem rumo, desorientado, clame ao Senhor que solte a sua voz poderosa sobre a sua vida hoje, que determine que o vento cesse, que a tempestade se acalme. Deus nos ama, quer o nosso bem, nos livra através do seu amor. Vamos clamar para que o Senhor troveje sobre as nossas vidas. Quando eu leio essa passagem, eu me lembro que há muitos anos atrás, uma querida irmã estava cantando isso na igreja. E a sua mãe estava dentro de um hospital, uma situação muito difícil. E ela clamava: Senhor, troveja sobre as muitas águas, porque eu preciso que o Senhor visite a minha mãe. E eu quero dizer para você que essa mãe está viva até hoje. Amém. E ela está aqui, nessa igreja. É a mãe do Davi. Eu nunca mais me esqueci da querida Leia cantando essa música e pedindo ao Senhor: troveja, Senhor, sobre a vida da minha mãe. Se você está passando alguma situação difícil, querido, se você não consegue ouvir a voz do Senhor, como eu falei que eu não conseguia ouvir a voz do Senhor, esse é o momento. Eu queria que você se colocasse em pé. O grupo vai cantar essa música. E neste momento aproveite para clamar ao Senhor. Aproveite para clamar ao Senhor. Que o Senhor venha sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades, sobre as suas dúvidas, sobre as suas incertezas. E que o Senhor traga luz à sua vida. Que o Senhor te ajude, que o Espírito Santo fale claramente ao teu coração. Que o Senhor te ajude a corrigir o seu rumo. Porque o seu rumo vai te levar à morte, vai te levar a maldições. Mas o Senhor, Ele quer te corrigir hoje, corrigir o seu rumo, trazer uma nova vida para você.